Galera, entender o princípio de composicionalidade é importante para qualquer um que esteja interessado em investigar a linguagem. Seja por meio da filosofia da linguagem, da filosofia da lógica, da linguística e etc. Não apenas porque, geralmente, os autores assumem que a linguagem é composicional. Essa é uma crença amplamente aceita hoje. Mas também porque a composicionalidade da linguagem é usada para explicar um conjunto de fenômenos interessantes, como, por exemplo, o fenômeno da produtividade da linguagem. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse princípio, vou te dar o mínimo que você precisa saber acerca dele. Quer saber mais sobre isso? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Pense em expressões como gato ou cachorro. Quando eu digo gato, cachorro para você, quando eu uso essas expressões para você, você é capaz de entender o que eu estou dizendo. Alegadamente, a explicação disso é a seguinte: no passado, você já entrou em contato com essas expressões e alguém te introduziu o significado delas. E agora, quando eu digo gato ou cachorro, quando eu uso essas palavras para você, você entende o que eu estou dizendo, porque você é capaz de, repousando, baseando-se naquele encontro prévio que você teve com essas palavras, entender o que eu digo. A ideia aqui, então, é que você primeiro se encontra com uma expressão linguística, alguém te introduz o significado dela e depois de ter sido introduzido o significado dela, você então é capaz de entender proferimentos envolvendo ela. O mesmo pode ser dito para frases completas. A razão pela qual você entende meus proferimentos agora de gato são mamíferos, cachorros são mamíferos, é que em algum momento no passado você já entrou em contato com essas expressões, com essas frases. E alguém já te introduziu o significado dessas frases. Agora, você só precisa se basear nesses encontros prévios para entender o que eu estou dizendo. Por mais intuitivo que possa parecer, essa explicação não funciona muito não. E é fácil ver por que ela não funciona. Nosso entendimento, nosso domínio da linguagem, ele é inventivo. Em que sentido eu estou dizendo que ele é inventivo? Nós somos capazes, ao dominar uma linguagem, nós não nos limitamos ao material que nós já adquirimos. Nós somos capazes de entender e produzir frases inteiramente novas. Frases com as quais nós nunca tivemos contato anteriormente. É fácil ver isso. Se eu disser para você agora que, em 2014, marcianos verdes agitaram as suas anteninhas para poder fazer com que a seleção brasileira perdesse a concentração e tomasse 7-1 da Alemanha em pleno Mineirão, você entende o que eu digo. Mas é provável que você jamais tenha ouvido a frase que eu acabei de proferir agora. Você entendeu essa frase mesmo sem jamais tê-la ouvido. E eu nunca havia proferido essa frase antes. Eu fui capaz de proferir uma frase dotada de significado que antes eu nunca havia proferido, que antes eu nunca havia formulado ou dito. Ou seja, nós somos capazes de produzir frases novas e nós somos capazes de entender frases novas, com as quais nós nunca tivemos contato. Esse fenômeno é chamado de o fenômeno da produtividade da linguagem. Alegadamente, a melhor explicação para esse fenômeno é o princípio da composicionalidade. Certamente é a explicação mais famosa desse fenômeno. A gente vai tentar chegar nesse princípio de forma bastante natural. Então considera primeiramente o seguinte par de frases. 1. João é sábio. E 2. Marcos é sábio. É evidente que essas frases não têm o mesmo significado. Elas significam coisas diferentes. Agora vamos começar se perguntando o seguinte: por que essas frases significam coisas diferentes? O que explica a diferença de significado entre elas? Uma resposta bastante intuitiva é que a diferença deve ser explicada nesse caso pelo fato de que elas contêm pelo menos uma expressão diferente. Em particular, na posição de sujeito. 1 contém o nome próprio João na posição de sujeito, enquanto 2 contém o nome próprio Marcos na posição de sujeito. E seria isso que explica o fato delas significarem coisas diferentes. Algo similar se aplica às frases 1 e 3. 1, a gente já viu, João é sábio. E 3, João é barbudo. Assim como ocorreu com o primeiro par, o que explica a diferença de significado desse segundo par é que essas frases contêm uma expressão diferente. Agora, no entanto, elas possuem uma expressão diferente na posição de predicado e não na posição de sujeito. 1 possui é sábio, a expressão é sábio na posição de predicado,
enquanto 2 possui a expressão é barbudo, né? Posição de predicado. E é por isso, alegadamente, que elas têm significados diferentes. A moral da história aqui é que o significado de uma frase é pelo menos parcialmente determinado pelas expressões que compõem essa frase. Certo? Errado. Essa explicação não funciona, por mais intuitiva que ela possa ser, e a gente vai ver uma razão contra ela, na verdade, 2 razões contra ela agora. A primeira razão é que nós podemos facilmente pensar em 2 frases que, a despeito de terem o mesmo significado, são constituídas por expressões diferentes. Considere o par de frases que vai aparecer aí na tela de vocês agora. 4. A neve é branca. 5. Snow is white. A gente sabe que 4 e 5 significam a mesma coisa. 4 é uma tradução de 5 e 5 é uma tradução de 4. Apesar disso, 4 e 5 são compostas de expressões diferentes. Nenhuma expressão ocorrendo em 4 está presente em 5 e nenhuma expressão ocorrendo em 5 está presente em 4. A moral da história é que conter expressões diferentes não é uma condição suficiente para que 2 frases contenham significados diferentes. 2 frases contendo expressões radicalmente diferentes podem ainda assim significar a mesma coisa. O segundo problema da perspectiva anterior é que a gente pode pensar facilmente em um par de frases que, a despeito de ter todas as expressões idênticas, elas contêm as mesmas expressões, significam coisas diferentes. Considera o par de frases que vai aparecer aí na tela de vocês agora. 6. João chegou ao banco. Instituição financeira. 7. João chegou ao banco. Assento. Ora, 6 e 7 significam coisas diferentes. 6 significa que João chegou a uma instituição financeira. E 7 significa que João chegou a um assento. No entanto, cada expressão ocorrendo em 6 está ocorrendo em 7. E cada expressão linguística ocorrendo em 7 está ocorrendo em 6. A diferença de significado entre elas não pode ser explicada em termos de uma diferença entre as expressões que elas contêm. Moral da história? Conter expressões diferentes não é uma condição necessária para que 2 frases contenham significados diferentes. 2 frases contendo as mesmas expressões podem ainda assim diferir em significado. A gente então precisa procurar por outro modo de explicar a identidade ou diferença de significado entre 2 ou mais frases. E aqui o melhor caminho é apelar não às expressões que as frases contêm, mas ao que essas expressões significam. Ao invés de olhar para as partes das frases, a gente vai olhar para o que cada parte das frases significa. Volta agora na frase 4 e 5. 4 era, lembre, a neve é branca, e 5 era snow is white. A gente viu que essas 2 frases têm o mesmo significado a despeito de não terem as mesmas expressões. Então, o fato de que elas têm o mesmo significado não pode ser explicado em termos delas terem as mesmas expressões. Como explicar então? A gente consegue explicar isso agora se a gente olhar não para as expressões que essas frases contêm, mas para o significado das expressões que essas frases contêm. Repara que a neve significa o mesmo que snow, significa o mesmo que is, e branco significa o mesmo que white. Ou seja, as expressões que constituem a frase 4 significam a mesma coisa das expressões que constituem a frase 5. E é por isso, no fim das contas, que essas frases têm o mesmo significado. O que explica o fato dessas frases terem o mesmo significado, elas significarem a mesma coisa, é que elas possuem expressões que têm o mesmo significado, que significam a mesma coisa. Agora vai lá novamente nas expressões, nas frases 6 e 7. 6 era João chegou ao banco, instituição financeira. E 7 era João chegou ao banco, assento. Novamente, a gente agora não pode explicar o fato dessas frases significarem coisas diferentes apelando ao fato delas conterem expressões diferentes. Porque todas as expressões ocorrendo em uma estão ocorrendo em outra. E vice-versa. Então, como explicar? A gente consegue fazer isso se a gente olhar para o que cada expressão da frase, de cada uma das frases significa. Em particular, se a gente olhar para a última expressão ocorrendo nessas frases, a expressão banco. A expressão banco em 7 significa instituição financeira. A expressão banco em 8 significa assento. Então, há pelo menos uma expressão em 7 que tem um significado diferente de pelo menos uma expressão em 8.
Isso explica porque 7 e 8 significam coisas diferentes. O que determina o significado de 7 e 8 não são, né, as expressões ocorrendo em cada uma delas, mas os significados das expressões ocorrendo em cada uma delas. 7 e 8 significam coisas diferentes porque uma das suas constituintes, a expressão banco, significa uma coisa em uma e outra coisa em outra. Isso dá para a gente o primeiro elemento da composicionalidade, do princípio de composicionalidade. O significado das frases completas é determinado, em parte, pelo significado das suas partes. Mas isso não é tudo, não. Dá uma olhada nas frases 8 e 9. 8. João ama Maria. 9. Maria ama João. Evidentemente, 8 e 9 têm significados diferentes. Mas olha que curioso. Cada expressão ocorrendo em 8 está ocorrendo em 9. E cada expressão que ocorre em 8 e ocorre em 9 tem o mesmo significado em ambas as frases. Cada uma dessas frases contém 3 expressões. A expressão João, a expressão Maria e a expressão ama. E cada uma dessas expressões ocorre com o mesmo significado em cada uma das frases. Ou seja, o que explica a diferença de significado entre essas duas frases não pode ser o significado das partes dela. Algo mais tem de ser relevante para a determinação do significado de uma frase. E o que é este algo mais? A primeira hipótese, a hipótese mais imediata aqui, é que esse algo mais é a estrutura da frase. O significado de uma frase é determinado não apenas pelo significado das suas constituintes, das partes que constituem a frase, mas também pelo modo como essas partes estão organizadas, ou seja, pela estrutura das frases. Olha só, em 8, a palavrinha expressão João ocorre antes da expressão Maria, mas em 9, a expressão Maria ocorre antes da expressão João. Ou seja, as partes da frase estão organizadas de forma diferente cada uma das frases. E a gente sabe que nesse caso faz toda a diferença se João ocorre antes de Maria ou se Maria ocorre antes de João. Então o que explica a diferença de significado entre elas nesse caso é o fato das expressões estarem organizadas de modo diferente, das partes das frases estarem organizadas diferentemente, dessas frases terem estruturas diferentes. Isso resume para a gente o princípio da composicionalidade. O princípio da composicionalidade afirma basicamente o seguinte: o significado de uma frase é determinado pelo significado de suas partes e pelo modo como estas estão estruturadas. A ideia, então, é que o significado de uma frase é determinado pelo significado das partes e pela estrutura da frase. É um princípio bastante simples, não é mesmo? E ele permite a gente explicar a produtividade da linguagem. Se é verdade que a linguagem é composicional, se o princípio da composicionalidade de fato se aplica à linguagem, então é fácil entender como a gente pode proferir e compreender frases inteiramente novas. Basta a gente conhecer os constituintes de uma frase e as regras de combinação entre esses constituintes, que agora a gente pode computar o significado de uma frase nova. Quando eu disse lá para você que marcianos verdes estaram sua anteninha, blá, 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 você entendeu essa frase porque você conhece o significado de cada expressão que eu usei e porque você sabe as regras de combinação entre as expressões. Usando esse conhecimento, você pode computar o significado da frase inteiramente nova que eu proferi para você. E você poderia usar esse conhecimento para produzir frases inteiramente novas, dotadas de sentido e significado. Então, a composicionalidade dá para a gente uma explicação bem intuitiva e bem simples da produtividade da linguagem. Esse, de modo algum, aliás, é o único fenômeno que a composicionalidade nos permite explicar, mas é o único que eu vou citar aqui. Com isso, a gente tem um básico sobre composicionalidade. Quando eu digo básico, é realmente básico. Há uma ampla discussão sobre esse princípio hoje e há muitas tentativas de refiná-lo. O que eu dei aqui é uma formulação, digamos, grosso modo desse princípio. Há muitas tentativas de refiná-lo de acordo com vários fatores que você pode decidir levar em conta. Por exemplo, você pode tentar tornar mais preciso o que significa determinar. Lembra? O princípio diz que o significado de uma frase é determinado por blá, 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 blá. Mas o que exatamente é determinar nesse caso? Há diferentes tratamentos do que exatamente determinar significa e esses tratamentos levam a diferentes formulações mais precisas do princípio de composicionalidade. De forma similar, hoje em filosofia da linguagem, a gente aceita que há diferentes sentidos do conceito de significado. Você pode falar em significado linguístico, você pode falar em significado no sentido de conteúdo, por exemplo, e há muitos outros sentidos de significado, mas não importa aqui. Para cada um desses sentidos,
vai haver uma formulação do princípio de composicionalidade. E pode haver diferenças por menor entre essas formulações. Em alguns casos, a formulação vai ter de ser relativizada a contextos. Em outros, isso não vai ser necessário. E por aí vai. Você não precisa entender esses detalhes. Tudo que eu quero chamar a atenção aqui é que o que eu te dei é uma formulação inicial do princípio de composicionalidade. Essa formulação inicial vai te permitir entrar no debate e entender depois formulações mais refinadas, conseguir entender inclusive as diferentes motivações que pode haver para refinar desta ou daquela maneira o princípio. Mas o que eu dei aqui é o mínimo que você precisa para começar a entender o debate. Feita essa observação, eu lembro também que eu sempre deixo fontes aí na descrição do vídeo. Eu vou falar de novo, na semana passada eu já falei, eu vou falar hoje de novo sobre o livro Problemas Filosóficos, uma introdução à filosofia. Esse é um livro, um calhamaço de 700 páginas, eu falei antes que eram 800, mas são 700, que contém artigos introdutórios sobre um artigo introdutório para cada área da filosofia. Então você tem lá um artigo sobre filosofia da economia, filosofia da biologia, metafísica, ética, estética, filosofia da lógica, filosofia da linguagem, etc. A filosofia da linguagem, o capítulo sobre filosofia da linguagem foi escrito por mim. E lá você vai encontrar um pouco mais sobre o princípio de composicionalidade e sobre outros problemas em filosofia da linguagem. Vocês podem dar uma olhada lá. Uma coisa boa é que esse livro, que é extremamente útil para estudantes e professores de filosofia, pode ser baixado gratuitamente. O link para o download gratuito do livro vai estar aí na descrição do vídeo. Foi publicado pela editora da UFPEL, então vale muito a pena dar uma olhada nele. Ah, e não se esqueçam que, assim como o significado de uma frase é determinado pelo significado de suas partes e por sua estrutura, esse canal aqui é determinado pela reação de vocês aos vídeos. Então não esqueçam de deixar o like. Se você é novo por aqui, se é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Lembre-se que vem muito mais filosofia por aí.